Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco. Ajude-nos a chegar lá se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 7 de novembro de 2023, são 8 horas da manhã. E não surpreende ninguém o que acaba de acontecer. A Procuradoria-Geral da República tenta desmoralizar a delação de Cid e sugere que a PF fez acordo sem provas. Não surpreende ninguém isso, porque realmente a manutenção dessa PGR interina vai começar a ter esses pequenos golpes que vão aparecendo aqui e ali. E agora aparece outro. A delação eu não achei forte em nada. A princípio eu achei que as informações foram fracas, diz o subprocurador Carlos Frederico dos Santos. Eu vou explicar para você o que é que está acontecendo. Ele é responsável por investigar e denunciar bolsonaristas metidos no ato golpista de 8 de janeiro e leu a delação de Mauro Cid, o ex-ajudante de Jair Bolsonaro, que prometia entregar provas de tenebrosas histórias envolvendo o ex-presidente e seus aliados no Planalto. Nessa posição de quem leu a papelada para extrair dela crimes que fossem convertidos em denúncias contra Bolsonaro, Santos praticamente descartou a utilidade do material. Eis o que ele disse à revista Veja, disse ao repórter da revista Veja. A delação eu não achei forte, em nada. A princípio, achei que as informações foram fracas. Em bom português, ele disse que as revelações de Cid não foram apresentadas aos investigadores da Polícia Federal acompanhadas de provas. O país já viu esse filme na Lava Jato. Relatos sem provas acabaram invalidados pelo STF. Na verdade, isso é uma conversa fiada e eu vou explicar para você. Em primeiro lugar, o STF está de acordo e está atuando junto com a Polícia Federal, nesse caso do Mauro Cid. Em segundo lugar, o procurador, o vice-procurador-geral, que atua sempre, não esqueçamos, ele atua sempre em consonância com essa senhora que você vê aqui, na verdade, ele está falando mais do que deveria. Em primeiro lugar, ele não tinha que falar nada para Veja agora, porque as provas ainda estão sendo levantadas, o processo está longe de estar concluído, porque é muita coisa. Em segundo lugar, até quem é leigo sabe que a Polícia Federal nem esperava a confissão do Coronel Cid, porque já sabia que a PF já tinha as provas contra ele. E as provas do Mauro Cid, de tudo que aconteceu, estão nos outros celulares que foram grampeados e que foram apreendidos. Não é? Tem provas contra o Mauro Cid espalhadas para todo lugar. E o Mauro Cid decidiu delatar, minha amiga, meu amigo, decidiu delatar por uma razão muito simples. Ele decidiu delatar porque há provas contra ele no celular do pai, há provas contra ele nos celulares dos outros ajudantes de ordens, há provas contra ele nos celulares de Vacef. Então o Mauro Cid, ele não firmou essa delação sem motivo. Ele firmou essa delação porque realmente havia muitas provas da atuação dele junto ao Bolsonaro. Ele mesmo é a prova. O que é que está acontecendo? Por que é que o subprocurador-geral agiu dessa forma? Por que é que ele foi cantar isso para a revista Veja nesse momento, enquanto a Polícia Federal nem concluiu ainda as investigações? Então, isso significa o quê? O presidente Lula precisa mudar a PGR inteirinha. Além de mudar a Procuradora-Geral da República interina, que inclusive
é lavajatista, como todos sabemos, tem um histórico de elitismo, do escarcéu que ela fez porque ficou sem carro com o motorista, não é? E esse subprocurador-geral dela, assim como a Lindora atuava ao lado de Aras, não é? Sempre concordando com todas as blindagens de Aras para o Bolsonaro, essa senhora e esse subprocurador se tornam ainda mais suspeitos. O Lula precisa resolver, eu sei que ele precisa achar um procurador-geral confiável, mas enquanto essa senhora estiver à frente da PGR, o risco vai permanecer. E agora se descobre que o Exército omitiu do STF nomes de 10 visitantes de Mauro Cid na prisão. E mais de um deles tinham relação com o golpismo. Então o Exército acobertou gente que visitou Mauro Cid na prisão, escondeu os nomes e agora isso vem à tona. E o Bolsonaro quer que você pague as multas que ele recebeu do TSE. Na foto você vê a razão da última multa. Ele e esse outro personagem de filme de terror, não é? Todos esses personagens de filme de terror que você vê na foto, agora querem que o PL pague a multa do Bolsonaro por condenação no TSE, multas de centenas de milhares de reais. E, na verdade, se o PL pagar essa multa, quem vai pagar a multa, minha amiga, meu amigo, vai ser você. Sabe por quê? Porque o PL vai pagar isso com dinheiro público. Que dinheiro público? Dinheiro do fundo partidário. Adivinha de quem vem o dinheiro do fundo partidário do PL? Isso mesmo, vem de você, do seu bolso, dos seus impostos. E então, o deboche desse sujeito não tem fim, porque no fim eu e você vamos acabar pagando as multas dele. Isso é um assinte, e se o PL fizer isso, tem que ser multado duramente. Ano passado o Alexandre de Moraes multou o PL por conta de ter tentado ajudado o Bolsonaro a fraudar as urnas eletrônicas, a difamar as urnas eletrônicas, e quem pagou fomos nós, porque o PL pagou com o fundo partidário, e somos nós que forramos o fundo partidário com o nosso dinheiro, nosso suado dinheiro. E a expectativa de brasileiros é sair de Gaza amanhã. Israel pode ser que permita, na verdade estão dizendo aí que Israel já decidiu permitir que os brasileiros saiam de Gaza amanhã. O chanceler Mauro Vieira assegura que seu congênere israelense, Eli Cohen, prometeu que os brasileiros serão autorizados a cruzar a fronteira para o Egito. Um avião da Presidência da República do Brasil os aguarda no Cairo, capital do Egito. Polarização resiste e o bolsonarismo supera Bolsonaro, alerta petista. O Edinho Silva está preocupado porque o bolsonarismo está se mostrando maior que o Bolsonaro. Bolsonarismo, minha amiga, meu amigo, vai continuar com ou sem Bolsonaro, porque o bolsonarismo tem esse nome, mas na verdade é o extremismo de direita, não é? E o extremismo de direita já está aqui no Brasil fazendo estragos há décadas e décadas e décadas, há muito tempo. O golpe de 64, alguns poderiam dizer que foi obra do que hoje chamam de bolsonarismo, não é? Então realmente a cristalização entre o centro e a esquerda e a extrema direita do outro lado é algo que ameaça, continua ameaçando o Brasil. E é por isso que não dá para relaxar,
Não dá para ficar querendo lacrar em cima do Lula para dizer que não é gado. O Lula precisa de apoio para salvar o nosso traseiro do povo, da extrema direita. Então é preciso apoiar o presidente Lula. E tem muita gente até na esquerda que não está apoiando, achando que está tudo resolvido. Não tem nada resolvido no Brasil e o risco continua altíssimo para a nossa democracia. E um desembargador determina que ex-assessor de Bolsonaro seja investigado por racismo. Nós estamos falando desse sujeito aqui, o Felipe Martins, que é suspeito não, ele foi acusado formalmente, inclusive pelo Mauro Cid, de ser o redator da minuta golpista. E pressionada por apagão, a Enel deve desde 2011 104 milhões de reais em multas do Procon e não paga. E depois, ontem foi noticiado que a Enel tenta empurrar para os cofres públicos essas punições, não pagando o que deve, e reduziu inclusive em 1/3 a quantidade de equipes que reparam os estragos que eventuais chuvas provocam, os defeitos na rede. Então aí a gente vê o que é a privataria. São empresas que atacam o consumidor, que lesam o consumidor, e depois ninguém consegue nem cobrar uma multa deles por má prestação de serviço. E a Marinha faz pente fino nos portos do Rio e de São Paulo e nos aeroportos de forma discreta, sem aparecer, não só a Marinha como a Aeronáutica. Essas operações de garantia da lei e da ordem, GLO, essas operações são e têm que ser feitas com discrição, minha gente. Por exemplo, nos aeroportos, eles estão nas áreas de bagagem, estão nas áreas de operacionalização dos embarques, e é isso que tem que ser feito com discrição para achar a bandidagem que está usando os portos e aeroportos para cometer crimes. E o governo Tarcísio está escondendo os crimes, os abusos das polícias. E é isso que é doloroso, porque a população que elegeu Tarcísio de Freitas foi a população que tem sido esmagada pelas polícias, que tem sido torturada nas periferias pela polícia. Vocês viram aquela operação no litoral paulista. Morreu culpado? Morreu. Morreu inocente? Morreu. Tortura, abusos de todo tipo. Por quê? Porque não tem comando. A polícia é necessária em qualquer parte do mundo, mas tem que ter comando. Mas quando você elege um governador de extrema direita, como Tarcísio, dá nisso aí. E Israel, segundo os planos anunciados por Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de extrema direita de Israel, pretende basicamente governar a faixa de Gaza, governar os palestinos, vai controlar as cidades, vai ficar com suas forças ali monitorando a vida desse povo que, mais uma vez, vai perdendo sua soberania. E não é isso que se pode aceitar, não se pode aceitar uma coisa dessa. É uma nação soberana, tem que ter o seu direito, Israel tem que sair dali, deixar esse povo viver em paz. E, logicamente, é preciso que os palestinos acabem com os abusos que o Hamas e outros grupos radicais têm promovido. Mas é contra o direito internacional invadir aquela região e tirar a soberania de um povo sobre si mesmo.
Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.